Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui com essa agenda da Prime para falar sobre negócios, para falar sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação de receber o Fabiano Pedrassani. O Fabiano é CEO da Pacific Log, que gentilmente atendeu o convite e está aqui me ajudando a fazer mais um programa da Prime. Fabiano, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado por prestigiar a Prime. Seja bem-vindo. Obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite. Para mim é um imenso prazer estar aqui e poder contribuir com nossa troca de experiências. Você sabe que toda vez que eu trago um convidado da área de logística, eu me sinto muito confortável com a pauta, com a conversa, porque a gente estava falando um pouco nos bastidores. Sim. Até 2010 eu atuava na área de logística, respirei logística, vivi tudo que eu tenho na minha vida hoje, basicamente eu devo à logística, então eu tenho uma gratidão muito grande por esse segmento. Eu fico muito feliz quando eu posso trazer um executivo, um presidente aqui para compartilhar o momento da logística, porque eu me afastei há 10 anos da logística, mas a logística ainda não saiu integralmente de mim. E quando eu tenho a possibilidade de estar com um amigo da logística, eu fico muito feliz em poder saber como é que anda o segmento. Ótimo. E acho que não vai sair, porque quando a gente é picado pelo bichinho da logística, a gente se apaixona pelos desafios que o dia a dia nos proporciona e acabamos respirando ela no dia a dia, né? Agora, você é presidente da Pacific Log, né? A gente sabe que o ano está sendo, para não dizer outra coisa, diferente, né? Muitos desafios, a gente está vivendo certamente coisas que a gente nunca imaginou que nós fôssemos viver antes. E você comandando uma empresa, uma grande empresa, como é que está sendo esse desafio redobrado, né? Porque você é um executivo, você precisa olhar para as pessoas, olhar para o EBITDA, olhar para o crescimento. Como é que você está conduzindo a Pacific Log nesse ano diferente nas nossas vidas, Fabiano? Exatamente, Luciano. É um momento de muitas incertezas, né? Passamos, eu acredito, que um dos vales aí principais da crise, mas é uma preocupação nossa como executivo, estrategista da empresa principalmente, olhar para a continuidade da empresa, para a perpetuidade da empresa e olhar para a saúde dos funcionários e de toda a sociedade também. Então, passamos aí por momentos muito desafiadores nos últimos dias, nos últimos meses. Foram momentos que eu me vi preocupado tanto na empresa quanto na minha casa também, porque tem uma questão de saúde dos meus familiares, meus parentes e meus colaboradores da empresa. Mas eu acredito que esse cenário de incerteza que nós vivemos, esses desafios que nós tivemos, todos nós, C-levels, executivos, alta liderança, reforçaram ainda mais o nosso foco de olhar para o ser humano, olhar para o próximo, dar um direcionamento diferente e também fez a gente rever muitos conceitos que nós tínhamos aí, da própria estratégia da empresa, da continuidade do negócio. E eu acredito que todas as experiências vêm para somar. Claro que essa pandemia veio de uma forma negativa, mas fez com que nós conseguimos olhar para dentro do nosso negócio de uma forma um pouco diferente, né? Ou trabalhar mais com outras alternativas. Eu acho que o momento proporcionou isso. E o que eu vejo com essa questão desses 6, 7, 8 meses que a gente está vivendo, Fabiano, é que simplesmente a vida está mostrando para cada um aquilo que está mal resolvido dentro de nós. Perfeito. Porque vai vir outro problema, né? E será que a gente vai sofrer de novo aquilo que a gente está sofrendo, com essa insegurança, com essa descomposição de família, com essa dependência da questão financeira? Eu acho que é um momento da gente poder crescer nesse processo. Obviamente que é um momento difícil, um momento onde ninguém estava preparado para viver isso, mas se nós trouxermos para esse contexto, né, e aproveitarmos esses meses que a gente está vivendo, esse tempo diferente para poder crescer, vai vir algo diferente lá na frente, talvez cause menos impacto na nossa vida comparado àquilo que a gente está vivendo hoje. Faz algum sentido isso? Faz todo sentido. Eu acho que, na verdade, eu acredito isso e conduzo isso com a minha própria equipe, que as mudanças que nós provemos, as mudanças, sejam elas as nossas mudanças interiores e as nossas mudanças exteriores, o modo de trabalhar, o nosso modo profissional e o modo com o qual nós nos comportamos, esse momento só trouxe a que nós acelerarmos esse processo. Isso já ia acontecer, essa mudança. Então, na própria companhia,
muitas mudanças que nós fizemos de estratégia dentro da empresa, elas aconteceriam, talvez num prazo muito mais longo, mas o cenário fez com que tomássemos as decisões de forma mais rápida. E tanto na nossa vida pessoal, olhar para o próximo de uma forma diferente. Eu acho que o próprio cenário obrigou a tomarmos essa decisão e acelerar esse processo. Já que a gente entrou nesse viés, eu vou deixar um pouquinho a minha pauta aqui, falar um pouquinho da questão das emoções, que você tem essa especialização da inteligência emocional, né? Sim. Você acha que hoje o grande desafio do ser humano é lidar com as suas emoções? Você que já estudou sobre isso, trabalhou um bom tempo com relação às emoções, como é que você vê esse contexto emocional na condução da vida do ser humano, Fabiano? Eu entendo que é o seguinte, tudo se baseia ou tudo se constrói com base nas emoções, né? Na verdade, quando nós vemos algumas dificuldades em alguns profissionais ou alguns seres humanos, eu não tenho dúvida alguma que é um conflito que a pessoa está tendo dentro dela, né? Que ela precisa externar isso para fora. Então, eu como ex-membro, tanto do Conselho, como também como CEO da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional que fui, me dediquei bastante a entender esse funcionamento, o perfil, levei a minha família para dentro e isso trouxe grandes mudanças, né? Para mim, para minha esposa, para minha mãe, enfim, para colegas, amigos que junto comigo participaram dessa transformação e eu vejo que o equilíbrio emocional é um grande divisor de águas. Porque quando você consegue trabalhar bem a emoção e consegue trabalhar o equilíbrio dessas emoções no teu dia a dia, você pode ser um ser humano melhor e também um profissional melhor. O nosso dia a dia é basicamente obstáculos. Você como um grande profissional da logística também, ou de qualquer outro segmento, sabe que o nosso dia é obstáculos. Eu não digo problemas porque eu vejo problema, eu chamo problema algo grave que talvez depende de outra esfera aí para poder resolver. Mas obstáculos nós temos e nós somos grandes resolvedores de problemas em todos os sentidos. E quando você tem um equilíbrio emocional, eu acho que você consegue lidar melhor com esses problemas, você consegue administrar melhor a forma de resolver esses problemas no teu dia a dia. Então, quando você consegue se equilibrar, não causar pânico, nem o extremo, né? Nem para mais e nem para menos, você consegue manter uma linearidade do seu emocional, você consegue trabalhar esse equilíbrio no dia a dia, você vai ser tanto um profissional melhor como um ser humano melhor para lidar com as adversidades. Deixa eu voltar para a pauta aqui, porque senão o amigo vai ficar bravo comigo. Falar um pouco da Pacífico, nosso telespectador conhecer, Fabiana, a estrutura, os mercados que ela atua, o posicionamento que ela tem no mercado hoje, por favor. Claro. A Pacífico Log hoje é uma empresa classificada como uma das 3 maiores transportadoras atuantes na região nordeste e norte do Brasil. Hoje temos uma estrutura, já temos 22 anos de vida, né? E é uma estrutura totalmente consolidada para atender todos os segmentos do mercado. Nossa especialidade, obviamente, é o transporte fracionado de carga, desde o sul e sudeste para o nordeste e para o norte. Hoje contamos com 650 colaboradores, aproximadamente. Atuamos com todas as filiais próprias no norte e nordeste e também no sudeste. Então temos um volume de colaboradores e operamos hoje, estamos com aproximadamente 470 veículos hoje. Caminhões que vão de leve, médio ao pesado também, que são as carretas que nós operamos e os bitrens. A grande estrutura da empresa, o grande diferencial da Pacífico hoje no mercado é a qualidade e a excelência do serviço. A gente dá uma ênfase e um foco muito grande para poder atuar nesse mercado que a gente sabe que é muito concorrido, a logística em si é muito concorrida. Então, o grande diferencial da Pacífico hoje é prezar muito pela qualidade, a excelência dos serviços e principalmente o atendimento. Hoje nós temos uma área muito importante da empresa que nós construímos, que é o Pacífico Care. É uma área de atendimento, o care, né, com uma conotação de cuidado, né, mas também com as iniciais de cliente atendido com respeito e excelência. Nós entendemos hoje que, como todo mercado que tem uma forte concorrência, precisávamos ter grandes diferenciais para nos tornar cada vez mais competitivos, para poder fomentar esse projeto de crescimento que a empresa tem. E para isso nós criamos esse atendimento que é um grande diferencial já do mercado, fazemos isso com grande excelência, que é prezar o atendimento, a rastreabilidade, o monitoramento da carga do cliente, desde a hora que nós coletamos no ponto dele até o last mile ali, até a entrega na ponta final, que pode ser o B2C, o B2B, a carga lotação, o fracionado, enfim, o que o cliente solicitar, nós estamos lá prontos para atender. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo.
Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Fabiano Pedracini. O Fabiano é CEO da Pacífico Log. Nós voltamos no instante. Imagina que você tem uma empresa operando há vários anos e que supostamente tenha lucro, mas esse lucro não aparece no caixa, no resultado e nos números. O que acontece nesse processo? E o que essa situação tem de oportunidade de melhoria e crescimento para o empresário? Esse é o case comum aqui no Controle. Há um ano, recebemos um cliente, uma empresa saudável, que realmente dava lucro, mas tinha alguns problemas que impactavam diretamente no seu resultado. Um deles era a escolha da tributação. Como nós já falamos aqui, nem sempre o seu regime tributário atual é a melhor opção e que cabe uma reavaliação. Voltando ao cliente, seu outro principal problema era como ele atribuía o que era custo e o que era despesa dentro da organização. Esses pequenos detalhes podem causar grandes transformações. Por isso, durante 6 meses, fizemos um trabalho de reclassificação de custos e despesas. Entendemos as árvores de custos dos produtos da empresa, levantamos as despesas indiretas e diretas e ao final conseguimos com mais assertividade definir qual o melhor regime de tributação. A decisão de mudar o regime usado há anos foi certeira, gerando uma economia de quase um faturamento mensal em tributos. Se essa situação for familiar para você na sua empresa, não deixe de procurar profissionais especializados e comprometidos para lhe ajudar a identificar as melhores oportunidades dentro do seu negócio. Fale com o Controle. O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Hoje a concordata é chamada de recuperação judicial, né? O brasileiro, em geral, tem muito receio dessa palavra, né? Concordata, recuperação judicial, falência, né? Nos Estados Unidos, a gente vê por filmes, né? É muito comum, a pessoa física lá pede concordata, né? Pede a recuperação judicial, pede falência, né? Então, hoje em dia está mais comum ouvir recuperação judicial e ouvir falência. Tem solução. Primeiro, para nós apoiarmos uma empresa, nós vamos analisar, é momento realmente para se pedir uma recuperação judicial? Está tão ruim assim? Será que se a gente analisar o negócio, então a gente dá um passo além do jurídico, a gente quer entender o negócio do cliente? Não, o negócio tem salvação. Então, espera um pouquinho, vamos buscar um fundo de investimento para acudir esse cliente? Vamos tentar vender algo que não impacte no dia a dia do empresário ali na empresa para sanear e reorganizar essa dívida? Existe um mecanismo hoje, é um termo em inglês, chama Distressed Assets, ou seja, ativos problemáticos. Ou seja, aquele imóvel que tem um monte de gravame, né? Tá toda a matrícula tudo com problemas, né? Muita penhora. Dá para se trabalhar com isso? Dá para se trabalhar com isso, né? Dá para a gente pegar esse bem e conduzir a venda justamente para sanear os problemas que tem na companhia, né? A gente viu um caso recente, a editora Abril, isso é notório, público notório, a editora Abril, ela estava numa recuperação judicial beirando a falência e eis que foi vendida. Por que se consegue vender uma empresa nessa situação? É porque de alguma forma viu-se o valor intrínseco ali na companhia, que apesar daquele monte de dívida, ela tinha um determinado valor. Isso é um termo em inglês que está muito novo no Brasil, mas nós atuamos, chama Distressed Assets, ativos problemáticos. Então, se você, empresário, tem um problema, você acha que está praticamente falido ou se movimentando a uma recuperação judicial, talvez, fale com um advogado, procure um advogado, porque ele vai ter esse olhar, né? O
que eu consigo resolver aqui, olhando principalmente para esses ativos que ainda têm valor. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Fabiano Pedrassini. O Fabiano é CEO da Pacífico Log. Fabiano, a Prime é uma empresa especializada em relacionamento profissional. Falando um pouco antes do programa com amigo, até 2010 eu atuava na área de logística, decidi mudar efetivamente a minha vida e a minha jornada profissional. Fui para os Estados Unidos, voltei e criei a Prime, entendendo da necessidade de nós trazermos para o Brasil uma visão um pouco mais americanizada de desenvolver negócios através de relacionamento, não através do processo tradicional de venda. E a gente acabou estruturando a Prime e temos, com essa jornada, desafiado o executivo C-Level a poder colocar os seus nomes em suas agendas, porque a gente sabe que não é uma tarefa fácil, né? Quer seja pela necessidade de nós levarmos o resultado para os acionistas, quer seja pela nossa própria responsabilidade em conduzir uma grande empresa, mas eu tenho desafiado os executivos a pelo menos refletirem se de fato eles estão olhando para a carreira deles, além de olhar para o negócio que eles cuidam hoje. E a Prime tem tentado, de alguma maneira, nesses 7, 8 anos, criar ambientes para isso, né? Conectar pessoas diferenciadas, com propósitos que convergem. Como é que você entende essa necessidade de o executivo se leva a investir em relacionamento profissional, até para poder compartilhar conhecimento, entender o que cada um está fazendo? Como é que você olha para essa questão do network profissional e como é que você consegue tempo para poder se desenvolver nessa área também, Fabiano? Perfeito. Acho que você falou a palavra-chave aí, Luciano. O network é fundamental para nós, né? A troca de experiências, a troca de informações, sejam eles dos mais diversificados segmentos, essa troca, de alguma forma, tem uma sinergia um mercado com o outro, o mercado fala com o outro de várias formas. O grande desafio para nós é conseguir manter essas agendas, né? Então, primeiro, parabéns aí pela criação da Prime. Eu acho que é fundamental esse grupo para poder estarmos juntos, mas eu, como profissional, eu vislumbro aí sempre reservar o meu final de semana ou alguns dias da própria semana na parte da noite, reservo a minha família e, na sequência, a reviver aí contatos, outros executivos, para que a gente possa nos reunir e estar sempre presente. Confesso que é um grande desafio, né? Para mim, até hoje, é um desafio, porque eu tento pilotar da forma mais transparente possível em reservar 50% do meu tempo para estar com a minha filha, estar com a minha esposa, estar com os meus pais, e reservo uma outra parte para poder estar com pessoas que não estão no meu dia a dia, mas eu sei que a troca de informações são riquíssimas, seja ela do passado, né, de um passado distante ou do passado não tão distante. As redes sociais ajudam bastante, né? Mesmo o WhatsApp, o LinkedIn, um Conference agora, por esse novo normal que a gente tem, conseguir acessar muitas pessoas. Você sabe, Luciano, que inclusive um ponto importante que eu discuto até com os meus gestores hoje da Pacífico, é que eu entendo que as reuniões elas ficaram mais rápidas. Eu acredito que por cada um estar num ponto diferente, a gente não tem mais tanto o desgaste do deslocamento para uma reunião presencial, a gente está fazendo todas essas reuniões de forma virtual. Eu entendo que os assuntos estão sendo mais objetivos, né? Cada um no seu ponto, cada um na sua sala, cada um na sua estação de trabalho. As reuniões estão caminhando mais rápido, sobrando um pouco de tempo talvez para o network, para que a gente possa discutir um pouco a mais e também para acessar colaboradores, amigos, ex-colegas de trabalho que possam trocar informações. Então o LinkedIn é uma ótima ferramenta para reviver esses contatos aí, trocar informações. Inclusive foi assim o nosso primeiro contato, a primeira vez. E o WhatsApp também, entre outras redes aí que podem nos ajudar bastante a reviver esse network, enquanto a gente não consegue se juntar novamente para o presencial. Você sabe que quando eu decidi criar a Prime, eu imaginei, poxa, a gente está no Oceano Azul, né? Quer dizer, porque o brasileiro, mais o latino, não sabe fazer network, né? Nós temos como cultura conhecer pessoas e acumular contatos. E o meu maior desafio foi provar para as pessoas que elas não faziam network. Desconstruir uma série de crenças que estavam construídas na visão que elas tinham em relação ao network. Porque se você perguntar hoje para qualquer pessoa, network é importante? Não, claro que é importante. Você faz, mas não faz.
Network é um processo estruturado, é uma ciência onde nós precisamos ativamente ajudar e ser ajudado por pessoas. E aí está um encanto, Fabiano, de você poder desenvolver relacionamento através do espírito de colaboração, de cooperação, onde antes de eu me preocupar como é que o Fabiano pode me ajudar, eu corro para tentar entender como é que eu posso ajudar o Fabiano. E você imagina se isso virar uma cultura, imagina se nós tivermos coletivamente um número grande de executivos C-levels, cada um preocupado em ajudar antes de ser ajudado, o quão de oportunidades a gente vai poder gerar para o grupo e o quanto de benefício a gente vai poder, de alguma maneira, gerar para o grupo e, de alguma maneira, eu não digo mudar o mundo, que a gente está longe disso, mas a gente vai poder influenciar outras comunidades que talvez está muito mais preocupado em ter do que dar. Eu acho que o network tem esse encanto de poder compartilhar ao invés de se preocupar em primeiro lugar em receber. Como é que você vê isso? Eu concordo plenamente. Eu entendo que o network verdadeiro é uma troca e é um envolvimento de você. Eu cito, inclusive, um caso. Eu tenho um grande amigo aí que é um alto executivo de uma indústria frigorífica e nós trocamos muita experiência em nossos encontros, aí, nos nossos bate-papos, e somos de mundos completamente divergentes. Ele sempre foi desse segmento frigorífico e eu sempre fui da logística, né? Tive uma startup aí no começo como um banco, atuei alguns anos em banco, aí no frontline de banco, mas estou na logística há mais de 13, 14 anos. Então nós estamos em segmentos muito diferentes. E quando nos encontramos periodicamente, que ele começa a me contar a vida, o dia a dia corporativo de um executivo, é algo completamente diferente. E é muito legal essa troca, né? Ela agrega muita coisa para a gente, porque faz totalmente divergência com o nosso dia. Então eu acho que se envolver, como você falou, que é um expert aí no assunto de networking, essa troca é não só receber, mas você também dar, colaborar, porque muito de algumas decisões que eu tenho que tomar no meu dia a dia como presidente, eu tenho que buscar alguma experiência, porque o grande desafio nosso como líderes é tomar decisões de coisas que nós não temos certeza, né? Porque a gente não tem certeza, 50% talvez a gente já tenha alguma expertise, 50% a gente nunca ouviu falar naquele problema ou naquele obstáculo que apareceu. Então cabe a gente buscar uma saída para isso. E essa troca, de algum caso de um frigorífico, de uma empresa de laticínios ou de qualquer outro segmento, pode agregar isso na nossa própria condução profissional. Então eu acredito bastante nos fundamentos desse network, eu acredito que ele possa resultar tanto em você como um profissional melhor e também como pessoa melhor. Agora a gente sabe que tudo na vida passa, né? E o Covid vai passar, aliás, a gente já sabe que está passando, isso vai ficar como história, como aprendizado, como lição, né? Como é que você vê o mundo depois do Covid? Qual é a tua visão para o teu negócio depois que isso tudo passar? Eu tenho vários empresários que eu tenho falado que estão literalmente entregando lajes de escritórios na Vida Paulista, adotando o home office como algo já definitivo. Como é que você vê o mundo dos negócios pós-Covid, Fabiano? Eu acredito que grandes mudanças estamos prestes a ter e sem volta, né? Grandes mudanças já aconteceram, algumas por necessidade, obrigação, como a questão do home work, como home office, como conhecido. Algumas mudanças já aconteceram, só que outras ainda vão acontecer. Eu acredito que é um processo de renovação, assim como foi a Revolução Industrial há muitos anos atrás, que mudou a forma de trabalhar, a forma de valorizar o profissional. Esse novo modelo vai mudar também, eu não tenho dúvida. Não dá para a gente prever quais serão os impactos. Eu acredito que muitos segmentos que estão em home office vão voltar ao segmento presencial. Alguns mudaram para definitivamente criar um novo modelo de negócio, um modelo à distância, e viram que funciona bem. O meu não funciona, né? O nosso tem que estar no presencial ali carregando o caminhão. Claro, conseguimos melhorar algumas tecnologias, redução de reuniões, conseguimos fechar negócio agora com assinaturas digitais, que já estava em processo de implantação e agora mudou definitivamente, né? Todos os contratos digitalizados e assinados virtualmente, mas eu acredito que outros não. Mas sem dúvida será um marco para a história, né? Esse momento que nós vivemos vai ficar nos livros aí, talvez dos nossos netos, a pandemia que mudou o mundo, sem dúvida nenhuma, e um aprendizado para todos nós, para podermos atuar de forma diferente no nosso dia a dia, eu acredito. Sim, também acredito que haverá empresas vão ter que se readaptar, senão elas vão vir à ruptura, né? Então o seu EBITDA não vai fechar.
E novas empresas com novas tendências também vão nascer. Então é um ciclo, é o fim de um ciclo, o começo de um novo ciclo, né? Fabiano, obrigado pela gentileza, uma satisfação enorme poder estar presencialmente com o amigo. Obrigado por ter aceito o convite. Desejo cada vez mais sucesso para você, quer seja na vida profissional, quer seja na vida pessoal. O programa da Prime fica à sua disposição, o convite é permanente. Sempre que o amigo tiver alguma novidade lá que você queira compartilhar com o telespectador, o convite é permanente. Muito obrigado. Obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite. Obrigado por todo o apoio e que você vem dando aí junto ao teu projeto aos executivos que atuam no setor. Não tenho dúvida que esse tema é fundamental para o sucesso, essa troca de experiência, troca de energia aí entre executivos é muito positivo. Então eu que agradeço pelo convite, peço desculpas aí por não conseguirmos na primeira agenda nos reunirmos, mas hoje estamos juntos. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.